Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo agora nesse evento, né? O primeiro evento que a gente está fazendo no meu canal. A gente vai... quero dedicar esse evento à mônada, não é? Eu entendi muito bem o que é a mônada, segundo o que o Sérgio Monod fala, e eu acho que nós precisamos compreender o que é. Com o tempo, acho que pode ser que que a gente consiga transmitir com mais exatidão. A Simone também depois pode falar um pouco disso, mas, de qualquer forma, isso é um evento para informação da mônada, principalmente aqui no Brasil, né, daquilo que é da nossa essência mais original, mais característica humana, e nós precisamos de informações. É óbvio que a gente vê as pessoas discutindo vários fatos, vários acontecimentos, e muitas vezes nos faltam, e isso é deliberado, faltam referenciais seguros para a gente fazer a análise do discurso. Hoje eu estava conversando com um colega meu de trabalho, e ele estava me falando do estresse que ele tem, uma pessoa muito inteligente, conheço há décadas, né? E ele fala do estresse que ele sente quando ele vê tanta informação disponível. Então é isso que está acontecendo no nosso mundo atual. Uma enxurrada de informações, uma quantidade realmente brutal de informação, e uma falta de preparo da análise do discurso, do verdadeiro significado das palavras, da simbologia por trás, de nós termos um conhecimento da história para que nós possamos fundamentar as nossas reflexões e interpretar de maneira correta e, inclusive, selecionar as informações com as quais nós vamos ou não perder tempo, certo? Então, o que eu tenho feito, né, eu tenho tentado passar isso de uma forma clara, de uma forma simples, para nós que estamos aqui ouvindo, para quem está interessado, e muita gente está interessada, eu tenho visto, né? Não são verdades, volto a falar, né? Não são verdades definitivas, são reflexões. Eu gosto, tenho tempo, tenho base para fazer pesquisa, né? Então, o meu trabalho se baseia muito em material de pesquisa que eu seleciono segundo esses critérios que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, essa é a proposta de hoje. Simone, por favor. Boa noite, povo. Boa noite, pessoal aí do chat. Boa noite, Giz. Estou super feliz de estar aqui com você. Que é engraçado como, né, os sonhos se realizam. Porque eu vi você uma vez, que o meu irmão falou de você e tal, e eu falei, nossa, eu precisava conhecer essa mulher, né? E olha nós duas aqui. Né? Verdade. Inexorável. E aconteceu, né, esse encontro aí, estamos aproveitando, uma aproveitando a outra, e para a gente passar a informação, para a gente poder, né, fazer com que o povo pense, né, que nosso objetivo é esse, né, gente, que o povo pense. É isso. Exatamente. Então, boa noite, Cristiane Alves, Carmo Brito Chaptisky, Miriam Ferrari, Keiler Rodrigues, Denise Rodrigues, Su Moraes, Berenice Rodrigues, Vera Lúcia da Silva, Margalis Sipachenko, Wanda de Maria, Alexandro Antônio Groppo, meu amigo, né? Vários aqui são meus amigos lá no Face, Rita Reis, Wanda de Maria, Elisete Rocha, Zequiel Silva Regina Moraes, já falei, Passo Moraes. Acho que eu falei até
repetido. Então, boa noite para todos que estão nos ouvindo, que estão no chat, para os que não estão. Boa noite para aqueles que vão assistir num momento próximo. Então, o nosso tema de hoje é o Instituto Tavistock de Engenharia Social. Na verdade, o nome dele, oficial, é Instituto Tavistock de Relações Humanas. E quando a gente fala isso, eu não sei, eu queria até que as pessoas do chat aí me falassem, quem já ouviu falar, talvez aqui no chat, algumas pessoas, né, ou várias, já tenham ouvido falar do Instituto Tavistock, mas não é comum. Eu digo isso porque eu frequentei há pouco tempo, né, os bancos da academia novamente, como estudante de Direito, e é um assunto que não é muito abordado, né, a questão da sociologia, inclusive dos objetivos da sociologia não ficam muito claros, né, mas não é comum que as pessoas saibam o que é o Instituto Tavistock, e até pouco tempo eu acredito que não havia realmente muita informação, não em português tem pouca coisa ainda, né? Embora tenha já textos, né? Mas você tem, basicamente, são 2 livros que eu consultei, um do Coleman, né? Do John Coleman, que fala sobre o Instituto Tavistock de Relações Humanas e como ele moldou a decadência moral, política, religiosa, né, da América. E nós temos um autor muito bom também, que é o Daniel Estulin, ele é espanhol, ele foi foi aquele jornalista que se infiltrou numa das reuniões do Clube de Bilderberg, e que fez um livro sobre isso e continua escrevendo, e na minha opinião, ele tem uma pesquisa de alto nível para informar sobre esses organismos nas sombras e os métodos deles. De qualquer forma, eu acredito que nós tenhamos realmente que repartir essa informação, multiplicar essa informação entre nós, para que a gente consiga também aumentar a intensidade, né, a extensão da nossa reflexão e entender quais os tentáculos disso aqui no Brasil. Inclusive, nós estamos vendo muita coisa hoje, acho que a gente vai acabar discutindo alguns eventos recentes, como, por exemplo, essas exposições que chamam de arte, né? De onde vem isso? Por que eu, na minha visão, não acho que isso é arte? Então, Simone, eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu tenho umas transparências, né? uns slides para mostrar sobre esse assunto. Simone, você me fala se está aparecendo, tá? Uhum. O que está aparecendo? Controle mental de massa. Bom, então, o que acontece? Até algum tempo, com o estudo do Coleman e várias reproduções em cima das informações dele, a gente conhecia uma versão do Instituto Tavistock. Com o material do Estulin, foi da forma como eu cheguei a algo um pouquinho mais profundo, que liga mais pontos em relação à origem do Instituto Tavistock, das verdadeiras intenções, quer dizer, as intenções são controle de mente, controle mental de massa da população mundial, e todos nós sabemos, mas como se dá isso e como que surgiu isso? Bom, essa é a sede do Instituto Tavistock,
no Reino Unido, né? Então, a narrativa comum à criação do Instituto Tavistock de Relações Humanas é que ele foi criado em 1920 como uma clínica destinada a estudar o efeito traumático da Primeira Guerra Mundial nos soldados que tinham ido e sobrevivido às batalhas. Seu objetivo era ajudar as vítimas da guerra. Olha só que coisa, né, linda, tocante. Com o tempo, se transformou em uma instituição que estudou e fez experimentos no que se chamou de dinâmicas de grupo e outras experiências. Tá? Isso aqui, então, é pouco. Mas o corpo do Instituto Tavistock, desde cedo, foi composto por sociólogos, antropólogos, psiquiatras, médicos, psicólogos, em função dos interesses desse grupo. Tá? Desde cedo se ficou sabendo logo, né, que ela era financiada pelos banqueiros internacionais. Na Europa, pelos Rothschild, pela família real, aportava recursos também, e na América, né, quando veio para os Estados Unidos, ela foi financiada amplamente, ainda pela Fundação Rockefeller e afiliadas. Bom, só que o Daniel Stulin, ele fala que no final do século XIX, um grupo de pessoas reconheceu que a Grã-Bretanha e a Alemanha eram regiões ideais para iniciar o estudo do comportamento humano. Em 1882, surge na Inglaterra o primeiro centro de pesquisa das ciências do comportamento, baseadas em pesquisas que envolviam técnicas de controle mental anteriormente estudadas na Alemanha pelo Instituto Kaiser Wilhelm. Bom, então vocês vejam que ele foi fundado na Grã-Bretanha. O nome anterior era Instituto Wellington. A fachada era essa, né, ajudar os soldados da Primeira Guerra. Financiamentos, imaginem, né, dos banqueiros, né, dos homens mais ricos do mundo e família real. E baseado em pesquisas que já estavam sendo desenvolvidas na Alemanha, no Instituto Kaiser Wilhelm, sobre controle mental. Tá? Então, o Tavistock, segundo o Stulin, tem duas faces. A versão oficial diz que foi fundado na década de 20 pelo psiquiatra Hugh Christon Miller para tratar de soldados traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, até se tornar um dos grandes centros mundiais de análise da mente, consultoria em sociologia, etc. Né? Só que a outra face, a face sinistra, e para mim a face verdadeira, é que o Instituto Tavistock tem como objetivo romper a resistência dos indivíduos e deixá-los incapazes de se opor à nova ordem mundial. E aí a polícia da nova ordem mundial, para mim, é o ícone, né? O Pão de Açúcar, né? Isso está acontecendo agora no Rio de Janeiro, um espetáculo, assim como outros no mundo parece que estão acontecendo, né? Nos Estados Unidos, mais um ataque. Vamos falar sobre isso. Quem foi esse grupo de pessoas ao qual se refere, então, Stulin, que resolveu, vamos montar um Instituto Tavistock? Bom, quem foi? Foram as pessoas ligadas a sociedades secretas que já existiam na Inglaterra e na Alemanha, com braços em toda a Europa, mas os centros eram lá, principalmente a Golden Dawn, da qual fazia parte o famoso Aleister Crowley, né? E mais tarde vieram a formar também os membros da Golden Dawn, vieram a formar a Sociedade Tully e a Sociedade Vril, né? Aí eu coloquei aí um pouquinho da história da Sociedade Vril, que juntou várias membros de outras sociedades, inclusive da Golden Dawn e da Tully, tá? E muitos proeminentes do futuro governo nazista já começaram a frequentar a Sociedade Tully, principalmente a Armada SS, né? A Força de Segurança
do regime nazista. Não se podia, as SS eram a elite, e não se podia ser da SS se não tivesse a formação na sociedade Thule e na sociedade Vril. Então, olha só as datas, tá? A Golden Dawn. Isso a gente pode traçar ainda anteriormente, como eu falei, os Illuminati da Baviera fizeram vários braços, né, para implantar essa nova ordem mundial. Mas, pegando aqui a nossa história mais próxima, nós tivemos a Golden Dawn, fundada em 1888, a Primeira Guerra Mundial acontecendo em 1914 e 1918, onde você tem a humilhação da Alemanha, aquela coisa toda, né? O fim de vários impérios, a reformulação do mapa da Europa. E aí você tem, logo em seguida, né? A guerra termina, a Primeira Guerra em 1918, você tem a formação da Sociedade Thule, no ano seguinte, oficialmente, né? A sociedade, o que viria a ser a Sociedade Vril, o Instituto Tavistock em 1920, e um dos primeiros experimentos foi conduzir a guerra entre o que se chamou depois de aliados e eixo. Isso foi, gente, um experimento conduzido por essas sociedades secretas e pelo Instituto Tavistock, principalmente por meio de propaganda, porque era necessário que o povo se engajasse, aceitasse entrar na guerra. E o Instituto Tavistock, a propaganda recém-criada, né, vamos dizer assim, uma ciência, uma cadeira na academia recém-criada no século XX, ela nasceu para isso, para manipular, para manufaturar, é o jargão que se usa nesses estudos, para manufaturar consentimentos. Então, eles tiveram sucesso na Inglaterra, os experimentos na Alemanha foram longe, né? Imaginem, os campos de concentração e tudo aquilo foi também um experimento, né? E posteriormente nos Estados Unidos, eles também manufaturaram, porque imagina, você tem sua família, né? Você tem seu filho, qual é o pai, qual a mãe que vai ficar assim satisfeita, né? De ver seu filho, de mandar seu filho para morrer na guerra pelos interesses, sabe-se lá de quem, né? Da rainha da Inglaterra, seja lá do que for, qualquer interesse quando você fala da vida do seu filho, da vida da sua família, da sua própria vida, pelo amor de Deus, imagine o trabalho, vejam o trabalho desse grupo, desses controladores, o que eles fizeram, porque o resultado foi esse. O resultado foi que esses países que no começo não queriam de forma alguma entrar na guerra, entrando e participando da guerra. Bom, aí são alguns nomes, alguns membros de pessoas importantes que foram, então, da sociedade Thule. Tá aí, Hitler foi, Heinrich Hermann, esse Rudolf Hess, que era o adjunto do Hitler, ou seja, tinha vários próceres do nazismo estavam lá, né? Então, Daniel Stulin, tá, escreveu esse livro, acho que é uma referência excelente. O do Coleman é muito bom também, traz muita informação, embora eu acho que o do Coleman é lá da década de 80, né? Ele conseguiu, o do Stulin é bem novo, ele conseguiu juntar mais informações. E aí ele tem vários livros versando sobre esses temas que a inteligência, né, esses serviços de inteligência que se formaram a partir do Instituto Tavistock, cunharam o termo teoria da conspiração, para toda versão que desafiasse a versão original do Estado. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui.
Simone, Oi, você tô viu aí aqui. nosso chat? Você viu aí Sim, nosso tô vendo. chat? Sim, sim. Não, o chat nosso interno. Nossa, interno não. Dá uma olhada. Ah, tá. Senão desvia. Bom, então, o Instituto Tavistock de Relações Humanas, o que eu quero aqui, tá? Eu não vou me estender mais na história do Tavistock. A história é rica, ele deu origem a uma série de instituições na América, na Europa. Ele deu origem aos serviços secretos. Todos os serviços secretos conhecidos hoje têm origens nos estudos, nos experimentos do Instituto Tavistock e colaboram com ele, tá? Mas eu quero falar de algo aqui. O que acontece? O Tavistock, ele desenvolveu cientificamente e fazendo experiências com os seres humanos, ele desenvolveu várias técnicas de manufatura de consentimento, tá? De, de condução de opiniões, de modo que realmente é uma arma. Né? O Instituto Tavistock produziu arma. Primeiro que ele tem um grupo, as pessoas formadas pelo Instituto Tavistock, elas são um exército silencioso. Elas estão em todos os lugares e trabalham coordenadas, mas elas trabalham infiltradas. Então, elas têm uma formação própria no Instituto, elas trabalham em silêncio, elas são infiltradas em governos, infiltradas em hospitais, infiltradas em escolas, infiltradas em conselhos, infiltradas no judiciário, ou seja, elas são infiltradas em vários locais, elas trabalham sob um único comando, elas sabem o que fazer, e elas têm colaboradores, vários níveis de colaboradores, tá? Para fazer manipulação. Eu tenho estudado várias técnicas e hoje, porque ela tem muito a ver com esses acontecimentos recentes que a gente tem visto aqui, eu quero falar de uma técnica chamada profiling, que em português seria algo como assim, perfilamento, tá? Perfilar um indivíduo. Então, o Coleman, ele no capítulo 26, ele fala: como políticos, atores e cantores medíocres são insuflados na sociedade. Então, gente, é muito importante a gente entender que isso é uma técnica e que está acontecendo hoje, tá? Então, eu vou ler porque para a gente entender direitinho como ele formulou isso para informar ao público. Essa técnica é conhecida como profiling, emoldurar, perfilar, e pode ser aplicada a indivíduos, a grandes ou pequenos grupos de pessoas, a grupos massivos de pessoas e ainda a organizações de todos os tamanhos. Eles são, então, insuflados para se tornarem estrelas. Então, você faz isso com o indivíduo, você promove uma instituição, você promove um grupo de pessoas, você promove uma série uma organização, uma marca, tá? Profiling. Enquanto ainda estava na casa dos seus 20 anos, William Clinton foi perfilado para aceitação no programa de bolsas de estudos Rhodes. Seu progresso foi perfilado ao longo de sua carreira e especialmente durante o período da Guerra do Vietnã. Então, depois que ele se provou a si mesmo, Clinton foi ajeitado, que em inglês é o termo groomed, para a Casa Branca, então constantemente insuflado. Então, isso daqui, ele dá um exemplo prático, tá? Você pega uma pessoa, você escolhe uma pessoa, e isso é um assunto importante, porque não é qualquer pessoa. Geralmente essas pessoas são MK Ultra, tá? Geralmente são MK Ultras que são escolhidos. Não vieram as fotografias aqui. Ó. Perdi, ó, foram os bichinhos que já me fizeram perder as fotografias. Bom, de modo que é o seguinte. Vamos ver se eu consigo voltar aqui.
Aqui aparece, mas aqui não aparece. Por quê? Deixa eu dar um... Eu vou abrir e fechar. De modo que é o seguinte, pegam-se pessoas, e o John Fritz, esse Clinton foi um exemplo disso, tá? Ele foi um exemplo dessa técnica. Como eu falei, geralmente não é qualquer um. Nós estamos falando de pessoas de determinadas famílias, determinadas linhagens sanguíneas, tá? E eles, e MK Ultras são pessoas, isso que a gente tem que entender bem, porque eles vão ser escravos desses cientistas, tá? Dos interesses que estão por trás do Tavistock. Eles têm que fazer exatamente o que esse pessoal, o que o grupo que está por trás deles, financiando eles, querem, sem falhas. Não pode haver divergência, não pode haver perda de energia. Por isso, tanto investimento na ciência de controle mental. Então, pegam-se determinadas pessoas na sociedade, provavelmente elas são submetidas ao controle MK-Ultra desde crianças, e elas vão sendo o quê? Eles colocam nas melhores universidades, nas universidades de prestígio, eles têm dinheiro para a bolsa, eles saem na televisão, eles estão nos eventos com as autoridades. Isso que é insuflar, perfilar e insuflar. Eles falam o discurso que eles têm que falar, tá? Então isso aconteceu com o Clinton, isso aconteceu com a Hillary, tá? A Hillary ganhou um dos prêmios mais importantes de música dos Estados Unidos com uma versão de um livro falado, né? Ou seja, eles ganham prêmios. Não vamos esquecer que o Al Gore ganhou um prêmio Nobel em detrimento de uma pessoa que salvou muitas crianças, uma enfermeira, me parece, que trabalhou na Polônia e salvou muitas crianças da morte no campo de concentração. Ela foi preterida em função do Al Gore, na época, com o discurso, né, daquela coisa de aquecimento global. Nossa, eu realmente, essas horas as coisas não dão certo, né? Bom, então, eu ia mostrar vários, acho que foi isso que eles não gostaram, né? Eu ia sugerir algumas personagens brasileiras que, na minha opinião, foram perfiladas, como Dilma Rousseff. A gente sabe que ela foi torturada, tá? Aquilo ela foi um dos casos que veio a público, né? Inclusive ela já era uma moça já, né? Uma adulta. Nós temos Fernando Henrique, nós temos Dilma, nós temos Lula, nós temos praticamente todos os políticos, na minha opinião. Nós temos aquele curador do museu lá do Rio Grande do Sul, que foi para Nova York, isso acontece aqui hoje, gente. Na minha opinião, vários desses intelectuais que estão insuflados na mídia, tá? Eles têm um discurso, eles não vão ao ponto, eles estão aqui para desinformar. Eu tinha a foto deles, mas já que não veio, eu também não falarei seus nomes. Mas, enfim, são pessoas que a mídia que está na mão deles, está na mão desse grupo, tá? A Rede Globo chegou aqui através de, né, meio que, se a gente for atrás, através do financiamento de uma empresa multinacional, na época era até inconstitucional isso, tá? Então, nós sabemos que a mídia é uma peça dessa máquina de manufatura de opiniões. Então, a mídia vai promovendo essas pessoas, o que elas falam, onde elas estão, aí sai na revista, ou seja, elas vão se tornando conhecidas do povo, elas vão ganhando um ar de prestígio, né? Depende do contexto, eles sabem montar muito bem o contexto, né? Se é um ídolo que vai ser para a juventude, que vai ser para as crianças, que vai ser na política, que vai ser na filosofia, que vai ser na religião. Então, não se enganem. Todos esses ambientes estão
infiltrados pelo pessoal, tanto pelos cientistas, vamos dizer assim, pelos operativos, pelos operacionais do Instituto Tavistock, quanto das pessoas que foram, né, como a gente falou, perfiladas por eles. Isso é uma das técnicas, tá, gente? Então, quando você vê, a pessoa tem doutorado, está na mídia, está falando, e está formando opinião. Esse é o problema do critério de autoridade. A gente fala, não, mas fulano fez um doutorado, fulano é médico, fulano não é suficiente. Você tem que analisar o discurso dele, você tem que fazer a análise crítica do discurso, você tem que saber a simbologia que está por trás do que ele está falando, o que ele está promovendo, as palavras que ele está usando, né? É isso que vai te dar o verdadeiro significado daquele discurso, daquela pessoa, daquela presença. Não um só aspecto. Só que eles sabem e educam, né? Lembram-se da questão da educação por imagem, a ênfase é na imagem. Tá? Então, o que aconteceu também? Eles fizeram uma pesquisa na legislação dos estados, dos países, e, por exemplo, nos Estados Unidos, eles viram que não tinha nada de ilegal fazer um condicionamento nas pessoas. Olha que interessante, é lógico, né? Porque a política, os governos, o direito, as leis também fazem parte do sistema, estão aí para proteger o sistema. Então, não existe nenhuma cláusula que impeça que a propaganda manipule você, tá? E se você escolher baseado nessa manipulação, tranquilo, você que escolheu. Usou o seu livre-arbítrio, tá? Então, Rees e Lewin, que foram lá os primeiros fundadores do Tavistock, né, do conselho diretor do Tavistock, pesquisaram as leis da Inglaterra e dos Estados Unidos e concluíram que era legal condicionar uma pessoa sem seu consentimento ou conhecimento. Tá aí a bibliografia, a referência bibliográfica do Coleman, né? Quantas pessoas iriam acreditar que, pelo menos pelos últimos 56 anos, Tavistock enviou uma tropa de choque invisível a cada aldeia, vila, cidade, e através de cada país, cada cidade através desse país. A tarefa desse exército invisível era se infiltrar, manipular e modificar o comportamento social coletivo por meio do condicionamento direcional interno. Aí a gente tem um livro que eu estou lendo chamado Hooked, onde você vê que é possível você colocar gatilhos para condicionar comportamentos posteriores ao gatilho, tanto gatilhos externos, que vêm com imagens, com símbolos, que têm um significado, e aí a questão das palavras, né? Ou seja, elas são gatilhos emocionais e gatilhos de ações, né? Primeiro vem a mente, depois a emoção, depois a ação, e aí vira algo concreto no mundo, né? E você tem gatilhos externos e você tem gatilhos internos também. O exercício invisível de Rees, o exército invisível de Rees era feito de profissionais reais que sabiam seu trabalho e estavam dedicados à tarefa pela qual estavam sendo comissionados. Eles se encontram hoje nos salões de justiça, polícia, igrejas, conselhos escolares, instituições esportivas, redações de jornais, estúdios de televisão, conselhos de assessoramento governamentais, conselhos municipais, legislativos estatais, e são uma legião em Washington. Isso é o Coleman falando, né? São uma legião em Brasília também, tá, gente? Seu trabalho é aplicar técnicas avançadas de guerra psicológica, como a que conhecemos, a grupos de populações inteiras que crescem ainda mais, de um modo que populações inteiras podem ser facilmente controladas. No mundo levado totalmente à loucura, os grupos de psicólogos do Tavistock, ligados entre si, capazes de influenciar os campos político e governamental, precisam ser os árbitros, os fiéis da balança do poder. Então, não sei o que. Sim, o que acontece? Tem uma outra técnica, então eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá?
essas pessoas são promovidas, as suas ideias são promovidas. Eu vou dar um exemplo agorinha, tá? E eu queria que vocês entendessem também as operações de baixa intensidade que foram concebidas também no Instituto Tavistock, que é importantíssimo para entender o que nós estamos passando, acho que desde que nós somos criados, desde os nossos tataravós, né? Induzir o estresse é assimilar o conceito de lavagem cerebral. O que é a operação de baixa intensidade? É induzir o estresse e aliviá-lo, fazendo a situação oscilar entre dois extremos, obrigando a vítima a assumir determinada conduta pré-selecionada. Essas operações são aplicadas a grande número de pessoas, a populações inteiras, e são as chamadas PSYOPs. Então, é a famosa tríade problema, reação, solução. Eu crio um problema, tá? As pessoas terão uma reação, e eu já estou lá com a solução, que são opções que já foram escolhidas previamente. Eles frequentemente nos dão a ilusão de que nós temos alguma opção, então eles fazem uma dissidência controlada, vamos falar sobre isso, e nós escolhemos essa solução para esse problema, que está nos matando de medo, de estresse, achando que nós estamos usando, então, realmente, de alguma liberdade. Tá? Aí tem a questão da família. Isso é uma técnica interessante, gente. Olha só, os Tavistocks haviam compreendido que a família era o agente psíquico ativo mais poderoso de todos. Os grupos de psicoterapia foram criados, então, para experimentos no sentido de criar o irreal nesses grupos. Um dos mais agressivos desenvolvedores da psicologia brutal pós-industrial foi o Dr. John Reeves, que descobriu que o mundo do irreal pode ser criado num grupo social. Faz-se essa criação irreal da seguinte forma: se transfere a identidade da pessoa ao grupo e se submete às mais extremas formas, extremas formas de sugestão. Sempre que se destrói o sentido real de identidade de uma pessoa, se a poderá manipular como se fosse uma criança. Então, o que é isso, gente? Olha só. Por que o Estado faz uma força enorme, tem gasto enormes quantidades de recursos, tempo, dinheiro, para tirar as crianças da influência dos seus pais? Porque a criança, que já não está mais sob a influência da família, mas está sob a influência de um grupo manipulador, onde você já tem lá uma pessoa treinada e outras colaborando silenciosamente, tá? O que acontece? A criança vai para um grupo. O grupo é o quê? O grupo é o grupo da igreja, o grupo é o grupo da escola, o grupo é o grupo sei lá, de bairro, tudo está infiltrado, certo? Então, eles conquistam afetivamente a pessoa no começo. As seitas destrutivas fazem muito isso. Então, você passa a sua identidade afetiva, que você já não encontra com seus pais, porque seus pais não têm tempo, tá? Seus pais te largaram na creche desde que você nem começou ainda a falar, tá? É o caso de muitos jovens hoje. E será no futuro, infelizmente. Então, você não tem, seu pai não tem tempo, seu pai, quando te pega na creche ou na escola, ele já está exausto porque ele trabalhou o dia inteiro, no fim de semana está todo mundo exausto porque ainda tem que cuidar da casa, ainda tem. Então, assim, é um círculo vicioso. Você já não encontra esse ambiente afetivo em casa. Então, esse grupo capta a sua afetividade e começa a te a moldar um sentido de identidade. São os punks, são os, sei lá, os fulanos da igreja não sei de quê, são os jovens cristãos não sei das quantas, são os jovens socialistas da juventude do partido tal, ou seja, infinitos grupos, tá? E o que acontece? Essa pessoa, como ela já está com o sentido real da identidade dela destruído e substituído pela identidade do grupo manipulado, se ela se opuser a alguma ideia do grupo, o rechaço é como se fosse o rechaço de uma mãe. Então a pessoa não tem coragem de enfrentar esse rechaço mais.
Então ela vai concordar com tudo. A tendência dela é concordar. Isso é totalmente... Ela sequer tem consciência disso. Então isso é um dos métodos, tem tantos, mas é um método muito comum, tá? Você tem isso aí abundantemente no mundo, e é isso que está acontecendo com os nossos jovens, né? Por isso que os pais não reconhecem, você não reconhece os filhos, tem briga de geração, isso é tudo fomentado, tá? Então, ele vai repetir aqui. Como funciona a lavagem cerebral por operações de baixa intensidade, do Dr. Rees? Se transfere a identidade de uma pessoa ao grupo e se a submete às mais extremas formas de sugestão. Ou seja, quando você rouba a identidade de uma pessoa e você fala agora que ela é um réptil, ela não vai ser um réptil. Você fala que ela é, sabe, você dá qualquer identidade, porque ela não tem força mais para se opor, ela não tem um chão, ela não tem, tá? E nós, como mônada, pelo menos por enquanto, com toda essa inconsciência, nós precisávamos disso. Né, porque estamos com a nossa identidade já roubada há milênios. Nós não sabíamos até pouco tempo quem nós éramos, né? Então estamos reconstruindo isso aí. Então, como que é feito, tá? Há que ter um expert líder do grupo para criar um ambiente familiar potente, ainda que artificial. Um terapeuta pode manipular um dos membros do grupo, não mediante um enfrentamento direto, mas de forma sutil, por exemplo, por meio da sugestão. Se a pessoa-alvo identifica o grupo como benéfico a si mesma e se o entorno se volta contra ela, esse rechaço possui o mesmo impacto do rechaço de uma mãe. Então, ninguém é besta, né? Você não pertence a nada mesmo, só aquele grupo, não tem mais nada, então você quer pertencer àquele grupo. Então, tem aquela famosa frase do Aldous Huxley, né, que haverá em uma próxima geração similar um método farmacológico de fazer as pessoas amarem sua servidão e de construir uma ditadura sem lágrimas, por assim dizer, produzindo uma espécie de campo de concentração sem dor para sociedades inteiras, de modo que as pessoas terão subtraídas de fato suas liberdades, mas irão antes gostar disso, porque estarão distraídas de qualquer desejo de se rebelar, seja pela propaganda, seja pela lavagem cerebral, ou por uma lavagem cerebral potencializada por meios farmacológicos. E essa parece ser a revolução final. Então vejam, tá, que eu não vou continuar aqui. Vejam que vamos ver se essa daqui não deu ruim, deu ruim também. Ai, ai, ai. Eu vou parar um pouquinho, porque eu acho que devem ter perguntas, né? Enquanto isso eu tento contornar esse negócio aqui. Bom, então vocês viram aí, só para fazer uma síntese, tá? Vocês viram que é fácil, hoje nós estamos vivendo essa realidade. Já temos gerações vivendo sob a manipulação do Instituto formulada por esses grupos potentes, tá, no mundo inteiro. Por isso que a gente fala que nós somos reféns dos controladores do mundo. Bancos, mídia, escolas, entretenimento, tudo isso está a serviço dessa agenda. Você rouba... Isso foi, eu ainda vou entrar em outros assuntos aqui, tá? Como ele falou, da questão química, de questões ainda mais sofisticadas. Nós estamos sob uma chuva de manipulação. E nós temos que tomar consciência, nós temos que enfrentar nossas crenças anteriores. Eu estava conversando com a Simone, a gente conversa offline. Eu já fiz parte de seita destrutiva. Eu já fui, vamos dizer, simpatizante, já partido político, porque acreditei naquele discurso que interessava divulgar, né? É sempre assim, você tem uma fachada e a agenda por trás é exatamente a mesma para todos os partidos. Não se enganem, a dissidência é controlada e é feita de acordo com o que está surgindo naquele momento, as preocupações, o problema que foi criado e a reação do público, a reação esperada
e aí as opções são apresentadas. Então, nós estamos há gerações sendo manipulados por essas técnicas, e isso vai muito mais longe, porque foram feitas experimentos com drogas, com vírus, de guerra bacteriológica, tá? E nós precisamos ficar conscientes disso, nós precisamos parar de ficar discutindo o que a mídia quer, porque a mídia coloca as pautas, a mídia de massa, para que nós fiquemos distraídos do que realmente está acontecendo e da nossa identidade. Tá? E quando ela expõe, por exemplo, o que ela está chamando de arte, o que nós temos visto no Brasil, porque na década de 80 isso vinha subrepticiamente pela indústria do entretenimento. Aí caiu a ficha, Ministério Público, a sociedade ainda era um pouco o que eles rotulam como conservador. Eu sou conservadora da minha identidade. Eu hoje tenho plena consciência que eu preciso realmente defender a minha identidade, principalmente nesse ambiente que nós nos encontramos. Então, acabou, né? Existe aí uma limitação, o Ministério Público, a questão de propaganda com crianças, a questão de participação em novela, isso foi vetado. Só que agora o que está acontecendo? As próprias instituições governamentais estão promovendo essa agenda, algumas, vamos dizer, claramente, algumas agendas que eu vou mencionar aqui, mas a minha visão, a naturalização da sexualização da criança. Tá? Então, nós estamos vendo isso, nós temos opiniões manufaturadas de modo que as pessoas, mas é o museu do banco tal, do estado tal, da universidade tal, a pessoa tem mestrado, doutorado, ela tem prêmio Nobel, aí começa, né? Então, ela deve estar... Você entrega o seu poder. Qual é a diferença? As pessoas que falam, mas eu não tenho religião. Qual é a diferença de você, eu estou desperto, de você entregar o seu senso crítico, de você achar, eu vejo pessoas agredindo, né, nos agredindo quando a gente fala, quem é você para falar de arte? Você nunca consumiu arte, você nunca foi numa universidade, você nunca fez uma universidade, então você não pode falar de arte. Esse é o discurso para roubar a sua identidade. É o discurso do vale tudo, tá? Que muitas pessoas, porque estão submetidas a essa lavagem cerebral, há gerações estão aceitando, estão vendo, estão falando para elas que elas são o quê? Um hidrante, e elas estão falando, não, eu sou um hidrante, olha que lindo e tal. E a identidade muda. Só fala, olha aquele monte de cocô ali, entendeu? Aquela coisa, aquela bosta ali, olha que aquilo é artístico. A pessoa vai achar lindo, porque quem falou, não foi um cara que fez um doutorado, então deve ser. Pelo amor de Deus, vamos tomar consciência, tá? Vamos tomar consciência das formas de manipulação. E saibam que essas pessoas riem da nossa cara, riem, eles chamam a gente de gado estúpido, e eles justificam o fato de nós estarmos escravizados porque nós aceitamos essas barbaridades, nós não defendemos a nossa identidade. A gente abaixa e deixa montar no nosso cangote, e aquelas coisas que o Sérgio fala, que eu não vou falar por aqui, mas assim, a gente tomando e achando lindo, sabe? E achando que é isso mesmo, porque quem tá, né, é uma pessoa que foi perfilada. Ela simplesmente foi perfilada. Provavelmente a pessoa que aparece, porque vejam, olha, outra armadilha, eles são os bodes expiatórios, eles são os MK-ultras, que estão lá, eles são também escravos. Eles não estão ali porque vieram do povo, tem um talento especial. Não é isso, a gente está falando, tem dados concretos a esse respeito. Essas pessoas foram perfiladas, essas pessoas são aquelas que vão dar a cara a tapa, e quando der ruim para um lado, elas vão ser presas, elas vão ser difamadas, elas vão servir para fazer a catarse do ódio público contra o sistema, tá?
as pessoas vão se sentir enganadas, mas nunca sabem exatamente onde é que está a verdadeira origem disso. Mas essas pessoas vão ser queimadas em fogueiras públicas, para você se sentir vingado. Enquanto os verdadeiros responsáveis, nós não sabemos o nome, eles não aparecem nunca. Tá? Se a gente consegue falar o nome, é porque eles não são os responsáveis. Então, esse é um aspecto, Simone, eu queria que você falasse um pouquinho. A Verinha está me ajudando aqui com as perguntas também. Eu vou só beber uma água, e aí eu queria que você falasse um pouco, Simone, o que você achou, qual o seu parecer sobre isso tudo? Então, eu vou falar, né, você fala aí as suas pesquisas e tal, e eu vou falar das minhas. Nós chegamos a um ponto que eu mesma, né, eu não me importo mais com nada que eu vejo na mídia, porque eu sei que tudo está lá para nos manipular de uma forma ou de outra. Então, tem várias opções e cada um escolhe o que quer, né, o que quer seguir, mas, de qualquer forma, vai ser manipulado e vai ser usado pelo sistema. O que a gente está vendo hoje aqui no Brasil é essa questão lá da arte, né, que a gente não vê como arte, a gente vê como uma manipulação. Vamos falar a palavra mesmo, né, é uma manipulação, pedofilia mesmo, declarado, e não tem nada a ver com arte. E como eu e a gente estava conversando, nos anos 80 era normal, era banal a erotização das crianças, e nós não víamos. Nós somos pessoas, né? Eu acredito no ser humano, então nós somos bons e até ingênuos, né? Porque se nós não fôssemos bons e ingênuos, a gente não chegaria onde a gente chegou. E acho que chegou a hora desse momento aí, de a gente mudar, né? Aqueles que estão despertos, ajudar os outros a acordarem. E um ponto muito interessante é que a gente falou assim, aqueles que estão por trás de tudo isso, nós não vemos, que são os humanos, mas eu já vou mais além, né? Aqueles mesmo que estão dominando esse planeta, né? Que estão numa outra dimensão, nós não vemos, porque eu costumo falar que essas pessoas que aparecem aí, né, os governantes, os líderes, são todos lacaios dos bichos, né, lacaios dos bichinhos que controlam esse planeta. E cada momento tem alguma coisa para gerar conflito, gerar guerra, gerar problemas, para alimentar a esses seres, né, que eles gostam, né, da nossa energia, tanto energia boa como energia ruim. E o que mais a gente vê nesse planeta é a ruim, né? Então, nós temos que tomar uma consciência, a gente tem que estar consciente, centrado nas coisas, não se deixar levar por um lado nem pelo outro. E eu fiz parte de uma... Vou falar que é uma seita, né? Porque o negócio lá dentro é pesado. Eu fui testemunha de Jeová por 10 anos, então eu sei que o controle mental é muito grande. Você, para eles, não passa de um cocôzinho, né? Nós não somos nada, né? Nós somos serviçais mesmo, nós somos escravos mesmo do Jeová. E antigamente tinha os anciões lá de Brooklyn, e daí nós éramos escravos, né? Lá de Brooklyn, trabalhava para eles. Vendia revista e pregava e tal. Eu fiz isso por 10 anos. E quando, eu sempre fui questionadora, né, eu entrei nesse Testemunho de Jeová porque eu queria saber, eu queria aprender, e diziam que eles sabiam muito da Bíblia, e eu queria entender a Bíblia, então eu fui. Só que eu sempre questionei muito, sempre fui meio assim, e acabei que eu saí. E quando você sai, você morre, né, você é um lixo para eles, então você é humilhado, né, você passa, assim, por situações muito terríveis. E durante 2 anos eu fiquei ainda mentalmente perturbada. Depois eu comecei a pesquisar e fui ver realmente quem são os Testemunhos de Jeová, a podridão, o lixo, tal e tal.
Enfim, é só um exemplo para a gente entender a manipulação mental que eles fazem, que é isso que a gente está falando. E todos estão conectados, né? Não importa qual religião. Existem milhares de religiões para cada um entrar naquela que acha que, né, que tem a ver com você. Mas para você vai ser controlado. Você sair de uma e entrou em outra, você vai continuar sendo controlado. Então, está tudo dominado. O que eles querem é que você não tome poder, que você não retome o seu poder, porque nós somos os poderosos. Você sendo poderoso, você sendo o seu próprio Deus, acabou o sistema. Não existe mais sistema. Não precisa. Entendeu? Nós não damos mais poder para o sistema, acabou o sistema e acabou tudo isso. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu estou aqui. Eu faço meu trabalho de formiga, mas eu sei, eu estou consciente de que a estrutura do sistema Draco Matrix está abalada. E a gente está vendo, né, para quem está mais assim, conhece o trabalho do Sérgio, né, que é o Sérgio Monor, que ele trabalha muito com isso, e muitas pessoas chegando, tirando o poder, né, das religiões, da política, de tudo, sem guerra, sem conflito, sem ficar se esmurrando um ao outro, sem ficar debatendo tribo com tribo, grupo com grupo, nada. Cada um na sua, tranquilo, nós vamos destruir isso aqui. Então é isso, né? Então, muita manipulação.